Olá, bom dia a todas e a todos. Mais um vídeo para o canal Almas Pretas. Esse vídeo é um vídeo histórico reflexivo, digamos assim, porque eu queria vos trazer 4 datas controversas, às vezes um pouco imprecisas, mas 4 datas que demarcam e denotam uma tendência e se relacionam tanto com a questão indígena no Brasil quanto com a questão negra, que são assuntos, como vocês sabem, pertinentes ao canal Almas Pretas. E por que a questão indígena é pertinente ao canal Almas Pretas? Porque a alma indígena se soma à alma preta naquilo que as duas têm de mais puro e de mais orgânico, que é o fato de serem nativas de suas regiões, de terem sua história e cultura e de terem tido a usurpação e a violação de seus direitos, de suas culturas, de suas convivências, de suas propriedades e assim por diante. Tudo se deu de forma como a história conta, às vezes conta de uma forma um tanto quanto questionável, de acordo com o historiador. É sempre bom que se diga que a história e o historiador são duas figuras centrais quando se narra um fato pretérito. Então, a história talvez seja uma das únicas ciências, talvez ela se some a outras ciências humanas, na qual é importante saber quem conta a história, e é importante saber o quanto de quem conta a história está na história. Mas esse é um assunto para outras conversas, outros debates, outros temas para discussão. O que eu venho trazer aqui hoje para vós são essas datas para refletir, certo? Oficialmente, isso também é questionável historicamente, o primeiro português que cá esteve, veio junto com a frota portuguesa saída de Belém, em Lisboa, aportou aqui no Brasil, em Porto Seguro, no dia 22 de abril de 1500. Nós temos de lá para cá 521 anos da descoberta do Brasil. Atentem para esse fato: descoberta do Brasil. É bom que se tenha isso em mente, ok? É questionável porque pode-se levar em consideração que não foi Dom Manuel, o Venturoso, como é conhecido em Portugal, o rei sob o qual o Brasil foi descoberto. Há indícios que apontam para Dom João II, o príncipe perfeito, como tendo tido informações sobre o Brasil, porque alguns de seus súditos tinham chegado ao Brasil antes de 1500 e tinham relatado ao rei da existência dessas terras, ou de parte delas. Isso faria com que, consequentemente, tivéssemos algum conhecimento do Brasil, ou do que poderia significar o Brasil, pelo menos algum conhecimento visual, a quando do Tratado de Tordesilhas, e que justificaria, inclusive, um gênio estratégico como Dom João II de ter insistido por terras ermas, das quais ele não tinha conhecimento algum, pelo menos é assim que conta a história oficial, e fazer questão, o abrir mão para a Espanha, embora todos nós saibamos que àquela altura a Espanha tinha mais poderio militar, poderio inclusive marítimo do que Portugal. Todavia é algo a se pensar, porque um rei, um príncipe, como era conhecido, poderia abrir mão de algo que não lhe traria nenhum benefício, caso ele não tivesse nenhum conhecimento das terras brasileiras e das possibilidades das terras brasileiras. Há de se julgar que também tinha o fator de que a África
explorar a África para Portugal era muito mais conveniente financeiramente. Embora os portugueses não gostem, meus sentimentos, minhas desculpas, minhas apologias para isso, mas houve sim exploração incontida por parte dos portugueses em relação à África e à costa africana, haja vista os países lusófonos da África, e o quanto eles foram explorados e quanto eles foram vilipendiados pela coroa portuguesa, seja por pressão europeia e principalmente a grande e tão longínqua aliança entre Portugal e o Reino Unido, e mais propriamente a Inglaterra, ou seja, pelas próprias ambições da coroa portuguesa, da expansão da coroa portuguesa, porque foi evidentemente o período de exploração africana que Portugal foi mais bem sucedido econômica, social e politicamente. É um fato, embora não tenhamos como infelizmente desassociar isso de uma profunda violência, um sequestro de vidas e de cotidianos, como foi essa questão. Outra data importante é a data que remonta a 1539 e 1542. Há uma controvérsia aqui na capitania de Pernambuco, na então capitania de Pernambuco. Foi destas datas imprecisas, por conta da falta de escassez de documentação, que nós temos uma ideia da primeira leva de navios negreiros que chegaram ao Brasil. Nós estamos falando de 482 a 479 anos que isso ocorreu. Não se completou nem meio século da chegada oficial dos portugueses ao Brasil e já se tinha escravos vindo para cá. Ou seja, a história da escravidão, da escravização no Brasil, ela é quase tão antiga quanto a história do próprio país, quanto a história da própria usurpação do país por parte dos portugueses, em detrimento do massacre que ocorreu das populações indígenas costeiras no Brasil. Haja vista, por exemplo, aqui em Pernambuco, o massacre dos caetés, o desaparecimento de várias tribos caetés e de outras etnias indígenas que habitavam a costa pernambucana. Tudo isso é preciso ser dito, porque a adequação de alguém vindo de um continente a outro naqueles tempos era demorada. É uma viagem extremamente desgastante, uma viagem extremamente dispendiosa, demorada. As embarcações daquele tempo não tinham estrutura suficiente para poder se fazer uma viagem a nível mais contínuo. Agora multipliquem isso por estar em porões de navios que mal se sustentavam a flutuar nas águas oceânicas, a sofrer de várias moléstias derivadas da sujeira, da falta de higiene, das condições precárias e das condições desumanas que enviam os escravos das várias situações e partes da África. Isso aconteceu há quase 500 anos. Nós temos aqui, como eu falei, 482 a 479 anos da primeira chegada de navio negreiro no Brasil. A terceira data é a data da Lei Áurea. Essa eu vou falar pouco porque tem pouco a se dizer. Muito já se sabe o quanto ela não significa para nós, negras e negros. São 133 anos desde a data do 13 de maio de 1888. 133 anos nos quais nós simplesmente tivemos a abolição oficial de uma escravidão para uma colocação oficiosa de outra escravidão, ou uma continuidade dessa escravidão. Até hoje nós vemos e nós presenciamos que negros morrem mais, que negras são mais violentadas, negras são mais exploradas, a visão da negra e do negro é hipersexualizada,
existe ainda uma onda gritante de deboche, de racismo recreativo, de tendência a trabalho escravo, e quando se acontece isso nos vários sítios do Brasil, é de se esperar que haja negros envolvidos, que haja pessoas negras colocadas em evidência nessas situações, mesmo contrárias a todas as legislações internacionais e propriamente nacionais do ordenamento jurídico brasileiro, mas há sim uma crescente leva de atualização desse trabalho escravo. Trabalho escravo infantil, falta de estrutura na saúde, na educação, no saneamento básico, nas condições de vida, da precarização da vida e da própria alimentação diária das pessoas no Brasil. Cerca de 60% das pessoas no Brasil hoje têm situação de instabilidade alimentar, e é óbvio que a população negra encabeça isso. É a que menos se educa, é a que menos vai longe no sentido acadêmico, profissional, é a que tem menos espaço no sentido profissional em vários setores, é a que mais ocupa os setores primários e os setores de trabalhos precários e mal remunerados, são a maior parte dos desempregados, é a maior parte das pessoas sem direito ao lazer, que sofrem racismo diariamente, e isso tudo acontece e ocorre pura e simplesmente, repetitivamente, em situação comum, corriqueira, e todo negro e toda negra sabe disso, dos preconceitos, discriminações e racismo que já sofreu, seja direto ou indiretamente. Então são 133 anos de que nada houve, e a última data são os quase 33 anos da nossa Constituição chamada de Cidadã, de 5 de outubro de 1988, que trouxe um rol de direitos fundamentais que foram consagrados no artigo 5º da Constituição, nos vários incisos daquele artigo, e também a continuidade do próprio texto constitucional, do corpo da Carta Magna, e também não vemos muito a ser dito, muito a ser louvado e muito a ser apreciado. São quase 33 anos de uma Constituição pouco cumprida, que poderia vir, e foi esse o objeto do esforço de tantas negras e negros parlamentares constituintes, de se louvar essa participação destes grandes nomes do nosso país, grandes lutas e esforços de pessoas que vieram antes deles, dos nossos antepassados e dos nossos guerreiros que passaram por uma ditadura militar, que passaram por torturas, desaparecimentos e perseguições, exílios, e mesmo assim seguiram fortes, seguiram na luta, e se colocou no texto constitucional muita coisa, se criou um espaço constitucional ao racismo, criminalizou-se o racismo, mas até hoje tudo é transformado em questões de injúria racial, crime contra a honra, e o racismo vai passando desapercebido. O racismo, que é uma lei imprescritível, que é um crime inafiançável, nunca é aplicado, não é aplicável, e isso tudo faz com que nós tenhamos um problema generalizado de distância, divórcio entre o que diz a lei, o que reza o texto legal e aquilo que ocorre na prática. Então, dos 521 anos brasileiros, dos 482/479 anos de tráfico negreiro no Brasil, dos 133 anos da abolição da escravatura no Brasil oficialmente pela Lei Áurea, e dos 33 anos quase completos da Constituição e a introdução do crime de racismo, entre outros dispositivos constitucionais oriundos desse, nós temos pouco a dizer que avançamos, tanto para a questão indígena, de usurpação indígena, quanto para a nossa questão negra. As nossas questões indígenas e negras continuam sendo preteridas, secundárias, e isso não tem nada a se comemorar.